Porque domingo também foi um dia movimentado em diversas cidades do país. Manifestantes fizeram carreatas e atos a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra as medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. Parte dos participantes levou bandeiras do Brasil e alguns pediam intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um abaixo-assinado online que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, lançado nesta segunda-feira pelo Caio Coppola, já alcançou mais de 870 mil assinaturas. E aqui em São Paulo começou a fase emergencial de quarentena, que restringe ainda mais a circulação no estado. Mesmo assim, o que se viu pela capital paulista foi centenas de pessoas se amontoando em trens e ônibus lotados. Constantino, você começa essa? Por aqui em São Paulo, tudo fechado. Pois é, né? E o povo não aguenta mais. Essas decisões são tomadas normalmente porque tem emprego garantido, estabilidade, salário pingando no final do mês e mais. Porteiro, segurança, doméstica, muitas vezes indo trabalhar para atender os confortos dessa elite, enquanto que o povo está pagando o pato. Então é muito fácil ser sensacionalista e apontar pessoas, obviamente, em dificuldade com leitos e tudo mais. Isso é a realidade, repito, é o cotidiano da imensa maioria da população que depende do SUS. A pandemia agravou o que já era brabo, só que chegou na elite, chegou nos hospitais particulares e isso mudou o jogo. Então agora, assustada, essa elite pede para fechar tudo, né, e de uma forma muito insensível, inclusive, para com aqueles que dependem do trabalho do dia para ter o que comer de noite. Dinheiro, riqueza, não cai do céu, não brota do solo. Então o povo deu um basta, está cansado, tomou as ruas. Uma das maiores manifestações em tempos, né, a turma do MBL, companhia, tentou fazer aí manifestação, mingou, não teve ninguém. Essa foi espontânea, lotou as ruas e a imprensa dormiu. Para mim, isso é a notícia mais importante das manifestações. Né? Onde estavam os jornalistas? Lembrei, fique em casa. Dessa vez eles ficaram, porque não interessa mostrar que a população cansou do autoritarismo não científico desses governantes, né, e estão defendendo, inclusive, o presidente. Quero também aqui destacar essa iniciativa corajosa, né, do Caio Coppola. É realmente uma coisa impressionante, já está chegando a 1 milhão de assinaturas, né, virtuais, e as pessoas também não aguentam mais os desmandos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se você acompanha só a imprensa, o Fantástico, coisas assim, você acha que as intrigas e fofocas da realeza britânica, contadas pela atriz milionária que se diz oprimida, né, são as coisas mais importantes do mundo, isso e outras fofocas. Enquanto que o povo mesmo está querendo voltar a trabalhar. Hoje em dia, veja que coisa, o comerciante precisa trabalhar com medo como se fosse um traficante. E o traficante, sim, pode trabalhar com uma certa tranquilidade. Então, está tudo invertido, o povo acusa o golpe, o povo não aguenta mais esses governadores, o povo não aguenta mais esses ministros do Supremo Tribunal Federal e, a depender pela imprensa, a gente acha que o Bolsonaro é o capeta na terra. Falta um pouquinho mais de sintonia entre a bolha da mídia e o povo. Mark, como é que você avalia os protestos do final de semana? Paulo, foi uma água no chope dos petistas que estavam em casa, aproveitando o lockdown que eles defendem tanto, e viram aí ruir o discurso que o Lula, voltando para o jogo, teria acabado com o Bolsonaro. As ruas mostraram que o presidente ainda tem apoio popular de gente, inclusive, que saiu na pandemia e quis demonstrar isso. É muito importante isso como termômetro da avaliação política do país. E serviu também para deixar claro como a imprensa ainda, quando retratou, o Constantino falou bem, foi reportou muito, de forma muito pequena, perto do que foi de fato, mas quando retratou ainda recorreu aos jargões que o pessoal lá defendia, ditadura militar, que defendia o fechamento do Supremo, pega uma faixa de alguém isolado que vai lá, de algum infiltrado que quer colocar esse tema na manifestação e aí colocam como se fosse a vontade total das pessoas. Isso não é verdade. Eram duas bandeiras principais do pessoal que foi às ruas e eram bem claras, que eram críticas pontuais a ministros específicos do Supremo, entre eles o Alexandre de Moraes, o mais criticado, e também a questão de críticas ao isolamento social da forma que está sendo feito, os lockdowns aí do Dória e Companhia Limitada. Aliás,
quem realmente é antidemocrático é o seu Alexandre de Moraes, que tem um inquérito ilegal que está aberto há 2 anos. 2 anos. É uma investigação sem fim que só serve para ele prender e censurar quem ele não gosta. Sobre o transporte público lotado, que é uma pauta bem importante, temos que debater bem isso aqui, é o que eu falo aqui há vários dias. São lockdowns hipócritas, porque eles só fingem que resolve alguma coisa, só fecham setores específicos do comércio, só atrapalham a vida de quem tem salário relacionado à diária, a diarista, o motorista de aplicativo, a manicure, o cabeleireiro, enfim, o pessoal que depende do dia a dia para ganhar o seu sustento, e na prática não barram o vírus, porque os transportes estão todos lotados. Várias reportagens mostraram as pessoas com a máscara no rosto, com o álcool em gel próprio, porque nos terminais não há álcool em gel, as pessoas levam de casa, mas a parte do Estado seria o quê? Oferecer uma frota maior para que as pessoas não se aglomerem. Essa parte o Estado não faz. Então as pessoas tomam seus cuidados individuais, mas acabam aí nas latas de sardinhas, que são os vagões de metrô e os ônibus de transporte coletivo em todo o país. Perfeito. Marca, Amanda, como é que você avalia os protestos? Olha, Paulo, eu me solidarizo muito com quem perdeu renda e emprego. Eu acho que todos nós fizemos sacrifícios e tivemos perdas em alguma medida, em diferentes intensidades, todo mundo. O que eu vi ontem não foi um protesto de gente que pega transporte público, o que eu vi ontem foi um protesto de uma classe média branca. Muitos deles fazem parte desse bolsonarismo raiz, que é a minoria da sociedade, não reflete o que pensa a maioria da sociedade, mas concordo que é uma minoria muito barulhenta, sim. Só me causa um pouco de espécie de espanto você sair para protestar contra medidas de restrição no auge da pandemia, no momento mais cruel, em que 2.000 pessoas perdem a vida por dia. O que você diria para os parentes, para os familiares dessas vítimas que estão com alguém internado, então que acabaram de perder um familiar? Qual a opção, qual a alternativa? Vamos abrir tudo, então? Deixar a vida rolar como se nada acontecesse, como se nada estivesse acontecendo? Abrir tudo, abrir festa, restaurante, bar, todos os postos de trabalho, todo mundo sai na rua normalmente, só com algumas medidas profiláticas que já se mostraram insuficientes para o atual estágio da pandemia. Quantas vidas isso vai custar? E se for a minha vida, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, está ok também? Então a gente precisa pensar dessa forma, de uma forma coletiva. Agora, sem coordenação nacional e com o presidente o tempo todo tentando jogar a culpa da pandemia, das mortes e do desemprego no colo dos governadores, fica muito difícil. Mas, repito, não é a maioria da sociedade que pensa assim. Constantino, vai lá. Olha, falar que quem estava na rua era classe média branca e tudo isso, para mim, é até preconceito. Agora, o ponto não é esse. O ponto é que eu vou dar uma frase aqui para mostrar que, para essa turma, o problema não é o povo nas ruas, o problema é a pauta que o povo escolheu para levar para as ruas, né? Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha de São Paulo e da TV Cultura, aquela que recebe muita grana do governo de São Paulo. O povo deve ir para as ruas pedir a demissão do assassino. Ele escreveu há 4 dias atrás. Hoje, ele está lamentando, né, que o povo, os idiotas da pandemia foram para Paulista honrar o mito psicopata. O problema para a turma não é o povo nas ruas, é o que o povo está querendo nas ruas. Amanda Klein. Eu acho bom trazer alguns números aqui para a gente retratar exatamente essa realidade. Eu vou trazer números de pesquisas Exame, Ideia e também da XP e PESP, quer dizer, todas ligadas ao mercado financeiro, então acima de qualquer suspeita, porque ninguém é comunista ou de esquerda no mercado financeiro, ao que me conste. Segundo a XP e PESP, a perda de apoio é clara do presidente Bolsonaro entre empresários, classe média e investidores. A atuação do governo frente à pandemia é considerada ruim ou péssima por 61% dos brasileiros. Essa pesquisa foi divulgada na sexta-feira. Em fevereiro eram 53%, então de um mês para o outro subiu de 53% para 61%. Né? Aumentou também de 39% para 49% quem está com muito medo da pandemia. Segundo a Exame, então, para trazer outros dados, a aprovação do presidente Bolsonaro caiu de 31% para 26% em 2 semanas, devido ao ritmo lento da vacinação e também demora no pagamento do auxílio emergencial. É um dos menores pontos em 2 anos de governo, pouco mais de 2 anos de governo. Então, esse retrato, isso retrata melhor o que pensa a sociedade. Muito bem. Amanda... Vai lá, Marcos, Paulo, para a gente finalizar, só para falar sobre a pesquisa, os números da pesquisa. Amanda, é importante registrar também, então, que a pesquisa da XP traz o mesmo número de desaprovação do que junho do ano passado, no pico da pandemia. Depois o presidente recuperou. Então é importante ver isso também. Esses números são sazonais e eles descem
e sobem de acordo com o momento. Pesquisa é fotografia do momento. Não quer dizer de nenhuma maneira que o presidente está em maus lençóis porque essa pesquisa mostrou isso agora. Ele já teve da mesma forma no passado, depois melhorou, agora no pico da pandemia de novo está dessa forma. Você tem razão, ele continua sendo o candidato mais forte, mas por enquanto está mal avaliado.